Oi gente, bem-vindo para mais uma série do canal. Hoje eu vou estar falando sobre quais são os 5 papéis básicos, quais são as 5 funções básicas que compõem a nossa vida. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso e falando sobre a nossa autoestima, como a nossa autoestima impacta, né? Todas essas funções de vida. E foi muito legal, foi um vídeo muito comentado, que as pessoas pediram muito para que eu explorasse um pouquinho mais o tema. Então eu vou trazer dessa vez em formato de série. Vamos lá, então a gente tem 5 papéis básicos, tá? Que, segundo a análise transacional, é o papel pessoal, que é a minha relação comigo mesmo, o papel profissional, que é a minha profissão, a função que eu busco na vida, né? Onde eu encontro muito da minha funcionalidade, o papel de parceria, que são as relações amorosas, o papel familiar, né, onde eu estou com a minha família, seja a primária, que é pai, mãe, etc., seja a família secundária, que é com os meus filhos, e o papel social, que é uma relação com os amigos. Nenhum desses papéis é mais importante do que o outro, mas todos eles são impactados pela nossa autoimagem. Quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas vão ter facilidade em uma dessas funções, um desses papéis, e dificuldade em outra, exatamente pelo fato de às vezes terem sido reforçadas, né, em algum sentido e reprimidas em outras. Por exemplo, vão ter pessoas que vão ser muito reforçadas no seu lado intelectual, racional, né, e vão ser muito reprimidas no seu lado emocional. Então podem ser pessoas que saem muito bem, né, na parte profissional e tem muita dificuldade, por exemplo, na parceria, né, numa relação romântica. Então veja, a nossa autoimagem, né, e a forma que ela vai se moldando, ou seja, todo esse processo adaptativo que a gente passa, onde a gente vai aprendendo regras, onde a gente vai reprimindo algumas coisas e ficando compulsiva com outras, até como uma forma de compensação, todo esse processo adaptativo vai fazendo a gente criar uma máscara, né, tem até aí já uma série falando sobre isso, ou seja, uma personalidade adaptada a partir de todas as referências e vivências e experiências que a gente teve, familiar, social e na nossa vida pessoal. Então tudo isso vai desenvolvendo ali um padrão onde algumas facilidades, algumas capacidades, algumas expressões são mais fáceis e outras são mais reprimidas e difíceis. E isso impacta então a nossa vida. Tá? Então eu vou estar trazendo aí com os próximos capítulos, onde eu vou estar falando em cada capítulo da série sobre cada um desses papéis, um pouquinho de como pode acontecer, né, esse impacto, ou seja, como que as pessoas podem desenvolver alguma dificuldade ali, como que elas podem estar desenvolvendo então a si mesma essa capacidade para estar usufruindo de forma potencial, né, cada uma desses papéis, porque veja, muito do que é felicidade, do que a gente chama de saúde emocional, é a gente estar em equilíbrio, né, na nossa vida. Então muitas vezes as pessoas usam de um desses papéis para fugir do outro, exatamente por ter dificuldade, e essas compensações, esses desequilíbrios, né, acabam gerando um adoecimento, porque por mais que você seja, por exemplo, um ótimo profissional, isso nunca vai compensar, isso não vai te nutrir no que uma relação amorosa vai te nutrir. Assim como uma relação amorosa não vai te nutrir, por exemplo, a relação social, que são com seus amigos. Ou seja, muitas pessoas às vezes começam a namorar e esquecem, né, de todas as outras relações, como se apenas aquela relação tivesse que atender todas as minhas demandas, e isso gera um adoecimento da pessoa, isso gera um adoecimento da própria relação. Então, assim, a forma que a gente vive essas funções, esses papéis na vida, falam muito sobre as nossas dores, as nossas dificuldades. A intenção desses vídeos, né, gente, que eu vou estar postando aí todas as quartas-feiras, não é que vocês façam uma crítica persecutória, e sim que vocês façam um olhar, uma análise, um autoconhecimento amoroso, empático, porque se a gente tem dificuldade com alguma coisa é porque a gente aprendeu, né, até essa dificuldade, aprendeu às vezes pela repressão, pelo medo, né, o medo da rejeição, a desqualificação. Então é natural que cada um tenha pontos fortes, ou seja, tenha esses papéis que sejam muito bons, que a gente seja bons em alguns papéis, e outros que a gente seja, às vezes, não tão bons ou que tenha muitas dificuldades. E aí vai ser legal que durante a série vocês vão poder perceber também, né, quais são as compensações que vocês podem fazer, e que com essas compensações, que aí geralmente a gente busca a nossa zona de conforto para compensar, né, aquele papel que a gente tem mais dificuldade, aquela função de vida que a gente mais tem dificuldade, e o quanto isso é destrutivo, né, gente, porque além da gente ficar sem desenvolver essa parte
que a gente também merece desenvolver, afinal, todas essas áreas da nossa vida, né, trazem pra gente um benefício único e exclusivo, onde nenhuma outra área pode ficar compensando, a gente também acaba gerando uma carga muito pesada nessa área em que a gente tem facilidade, afinal ela tá ali ocupando o espaço de outras áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade e que a gente foge. Então a intenção da série é exatamente essa, é a gente ter um autoconhecimento, uma organização. Eu gosto muito de trazer coisas teóricas, né, tanto para os meus clientes quanto para os meus vídeos, porque eu entendo que quanto mais consciência, né, quanto mais clareza, né, então olha só, eu sinto essa angústia, às vezes as pessoas trazem assim, eu tô angustiado, eu tô ansioso, eu tô depressivo, e elas não conseguem nem identificar qual é a falta, ou qual é o medo, ou qual é a dificuldade que está gerando aquilo. E quando a gente não tem nem consciência, fica muito mais difícil. Já é difícil, mesmo quando a gente tem consciência, já é um desafio romper, né? Com essas regras, com essas repressões, com essas dores que fazem a gente abrir mão, né, das nossas capacidades e das nossas necessidades. Mas quando a gente tem consciência, a gente tem um pouco mais de potencialidade, né, de poder encontrar uma saída para aquela nossa dificuldade. Então a intenção da série é realmente que vocês possam fazer uma análise empática e com cuidado e com calma sobre cada um desses papéis, para que vocês possam estar avaliando. Será que eu estou vivendo bem esse meu papel? Será que eu estou vivendo, que eu estou usufruindo bem? Será que eu estou vivendo isso de forma equilibrada? Qual é a parte da minha autoimagem, né, que pode estar me prejudicando nesse papel aí da minha vida? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma autoimagem aonde eu me sinto, sei lá, que eu não me sinto suficiente para ser amada. Às vezes eu sofri um abandono na minha vida, né, infantil, e isso me gerou uma fantasia de que tem algum problema comigo, né, de que eu não sou o suficiente para ser amada. Essas são conclusões muito comuns que as crianças tiram, né, quando elas são abandonadas, quando elas têm uma carência emocional. E aí pode ser que, como uma fuga dessa minha carência, né, eu posso ter afundado nos estudos ali, estudado muito, ter desenvolvido essa capacidade aí profissional, mas que na minha vida amorosa às vezes nem tanto. E aí, às vezes vem uma pessoa que quer, né, me dar afeto, mas isso não cabe, isso não cola na minha autoimagem. Então eu fujo, eu fico assustada, eu fico com medo. Até postei agora há pouco tempo, né, um vídeo falando sobre a dor do abandono. A mesma coisa sobre a vida profissional. Tem muitas pessoas que têm uma carência na sua confiança, né, na sua capacidade, ou seja, foram muito desqualificadas sobre a sua capacidade, sobre as suas escolhas, né, então ficam com muito medo da vida profissional, mas em compensação tem uma facilidade enorme na vida social, né, de fazer amigos, tem uma facilidade enorme às vezes com a própria vida de amorosa, né, então às vezes tem uma boa relação, mas tem muita dificuldade na vida profissional. É claro, gente, que quando a gente tem essas polaridades onde uma função é muito desenvolvida e outra muito pouco desenvolvida, isso vai gerar uma descompensação na vida de uma forma geral, né? E por isso a intenção é que a gente possa tomar consciência, né, daquilo que a gente tem dificuldade, para que a gente possa crescer, se potencializar, faz parte do nosso direito, né, humano, estar inteiros na vida. Então questionando o que fez você abrir mão, né, desse espaço na sua vida, de tirar a proibição de sucesso, né, na sua vida, nesse espaço, e também poder contemplar, qualificar e utilizar daquele lugar e daquele papel que você tem mais facilidade, para que você possa também ajudar a alimentar a sua autoestima, tá bem? Mas sem mais ser uma compensação, e sim sendo uma integração, onde você consegue ocupar todas as suas funções de vida, atender todas as suas necessidades, experimentar todas as suas capacidades, né, de forma segura e confiante. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do tema dessa nova série. Quarta-feira vamos com o nosso primeiro papel, a primeira análise de papel, tá bom? Um beijão, até lá, tchau!